Bem, meus amigos, eu sou o professor Rito e vou discutir um pouco com vocês aqui, apresentando o tema Afinando a Percepção em Ambientes de Mudanças Rápidas. É essa velocidade com que as coisas vão mudando diante de nós, exigindo de nós uma permanente atenção e permanente ação, tomada de decisão, o que significa que temos que estar preparados para isso. A gente está observando e sendo vitimado praticamente em alguns momentos uma grande reestruturação mundial decorrente de processos de intensa inovação tecnológica, seja na microeletrônica, seja em todo tipo de eletrônica, envolvidos computadores, tecnologia de toda a ordem, nanotecnologia, biotecnologia. Há um conjunto grande de coisas que acontecem juntas, né? Juntas e interagindo umas com as outras, né? Estamos na era do conhecimento, há um novo paradigma aí mundial no que diz respeito às técnicas e mesmo aos aspectos econômicos relevantes das grandes nações. A gente percebe um permanente aperfeiçoamento nos produtos, uma grande informatização em todos os processos de produção, a energia como ponto fundamental de toda essa produção, substituição de matéria-primas, mexendo no mercado internacional. Sobretudo, há uma grande substituição de trabalho não qualificado, que vai ficando cada vez mais à margem, pelo trabalho cada vez mais qualificado, exigindo muito treinamento, muita prática de conhecimento, muito conhecimento, né? A velocidade com que a evolução dessas informações, sobretudo nos conhecimentos, estabelece como dinâmica, é acelerada por essas inovações tecnológicas que são sustentadas por conhecimentos científicos, né? Mas não só, né? Não só. A gente hoje tem que levar em consideração o papel sinérgico, né, que existe entre os conhecimentos científicos que estão sendo produzidos e colocados à nossa disposição permanentemente, mas também temos que respeitar os conhecimentos das pessoas, naturais das pessoas, conhecimentos empíricos, intuitivos, na geração de riqueza e na geração de produtos, na geração de processos e, sobretudo, na agregação de valor nesses processos de produção. Alguns princípios têm que ser repensados, né? Princípios, como exemplo, unidade de comando, divisão de trabalho, hierarquia, disciplina, causalidade, autoridade, controle, né? E podíamos botar mais aqui. Esses princípios mecanicistas, eles funcionavam bem no mundo previsível, estável e simples, né? Mas, atualmente, as coisas mudaram e mudaram muito rapidamente e se instalaram definitivamente, né? Nós estamos o tempo todo em mudança, muito movimento. O que era causal virou casual, as coisas vão mudando diante de nós, simultaneamente, tudo acontece junto. Estamos cercados de incertezas, às quais temos que dar respostas quase que imediatas, rápidas e muito flexíveis. Então, esse é o mundo e nós não nos preparamos completamente ou adequadamente para esse mundo. As redes estão aí. As redes eletrônicas estão transformando tudo, desde as instituições até as pessoas, né? Está tudo sendo transformado e com destaque para o mundo do trabalho, para o mundo da produção, para o mundo do emprego e para o mundo da inserção de cada um nessa sociedade, sobretudo na área do trabalho, né? Hierarquias rígidas, né? Uma caixinha em cima da outra, dá lugar a grupos de trabalho que se formam e se encerram orientados por projetos e não por uma hierarquia pré-existente. Quem organiza é o projeto, né? Com seus objetivos muito bem determinados. Muitos participantes desses trabalhos estão geograficamente dispersos, cooperando em espaços virtuais criados pela rede. Já era assim, já vinha sendo assim. A pandemia acelerou violentamente esse processo e quando a pandemia acabar, vai acabar, nós não vamos voltar à situação anterior. Nós vamos continuar no estágio em que estaremos e, quem sabe, com a mesma velocidade no que diz respeito à mudança. A gente lida hoje com organizações virtuais, instituições que antes eram definidas pela organização física de seus recursos, aquele prédio, aquela construção, aquele lugar, agora não é mais assim, elas se definem na medida que se transformam em flexíveis conexões cooperativas, né? E num lugar onde tem lá um profissional de alto nível trabalhando, naquela sala dele, às vezes uma pequena sala no apartamento onde ele mora, ocorrem ali, no mesmo dia, manifestações de várias organizações, inclusive de grande porte, né? As coisas se separaram. A era das redes, né? O mercado não é mais um espaço físico onde há compra e venda, né?
O mercado é um espaço onde necessidades são atendidas mais próximo do cliente e consumidor. O foco do produto se transformou no foco do cliente, quer dizer, a gente tem que olhar para o cliente, mas mais recentemente percebe que a gente tem que estar no lugar do cliente e olhar o foco do cliente, porque quando eu apresento um produto novo para o cliente muda e quer outra coisa, né? Se relaciona com o mundo dos produtos numa satisfação de um sujeito que muda também diante dos produtos, né? Ele passa a querer coisas diferentes. Né? O tempo é zero, a engenharia é simultânea, a gente tem que levar o serviço para onde o cliente está, e ele muito provavelmente estará na rede. As compras são sem sair de casa, eu insisto, né? A pandemia acelerou esse processo, está estabelecendo procedimentos que serão permanentes. Dinheiro é virtual, no cartão e agora até mesmo eletrônico. Né? Onde fica o mercado de ações? Né? Quer dizer, essas coisas perderam as suas relações físicas e vão para essas relações agora cada vez mais na rede, né? Fixadas na rede. E uma organização hoje é isso, é um sujeito sentado lá na sua estação de trabalho e que tem acesso a todo um conjunto de funcionalidades que ele apoia e ele é apoiado por elas, né? Isso tudo é uma teia de mão dupla ou mão absolutamente plural, né? E as coisas vão acontecendo com esse sujeito aí no centro, sustentado por esta complexa teia e que lhe dá sustentação. Vou falar aqui de uma reflexão, né? O design do desenvolvimento. Como é que as organizações se comportavam, né? Talvez eu esteja exagerando isso um pouquinho mais para trás, né, no tempo, era desse jeito, né? O sujeito investia um dinheiro e, a partir do momento do investimento, quando ele se estabelecia como processo de produção, de entrega, ele tinha que crescer, e, de alguma maneira trabalhar, né? Ele tinha que botar em renda todo o investimento que ele fez, e o lucro era sempre busca do lucro máximo, né? Eu tenho que extrair do meu investimento o máximo de ganho que ele possa me proporcionar. Eu tenho que esgotar esses recursos, a ideia é lucro máximo, né? Eu tenho que ganhar com o meu investimento, e tudo muito racional, não só no que diz respeito ao produtor, como no que diz respeito ao consumidor, né? Era assim, até talvez uns 10 ou mais anos atrás. As coisas vieram mudando e agora estão mudando intensamente, né? A gente hoje convive com uma zona aqui, esse lucro, né, que era lucro máximo, e eu topava de vez em quando baixar meu lucro no momento em que eu investia numa mudança tecnológica, mas no fundo eu estava com a minha intenção era preparar melhor o meu negócio para, a partir daqui, eu dar um salto maior e subir de novo uma escala de lucro, né? De ganho. Agora é mais complicado, né? Porque agora eu tenho outros atores, outros papéis, outras plataformas, outras relações estabelecidas. Então, o meu ganho já é uma coisa que não é tão grande assim, e podendo até, em alguns momentos, dar prejuízo, né? Essa coisa do esgotamento do recurso, que envolvia pessoas, as pessoas eram sugadas no sentido de dar o melhor de si para o bom andamento e os bons resultados do projeto. Agora a coisa mudou, né? Agora eu tenho que preservar e atualizar recursos e meios, né? Eu não posso mais tentar esgotá-los, até porque eu tenho que atualizá-los. Eu compro uma estação de trabalho tecnologicamente contemporânea, mas antes que ela consiga se pagar, eu já estou tendo que trocar, porque veio outra. Ah, mas por que trocar? Porque o concorrente trocou, porque o mundo trocou, porque agora as relações que se estabelecem são outras. Então eu preciso estar permanentemente investindo e lidando o tempo todo com resultados, com retornos, com lucros menores. O resultado não é o máximo como já foi, né? O resultado agora é o resultado satisfatório. E a racionalidade é limitada. O que quer dizer com essa racionalidade limitada? Eu não consigo manter sob racionalidade todo o processo de mudança que me submete. Então, eu tenho que estar racional, claro, não posso perder minha racionalidade, mas tenho que estar atento a desatualizações que essa racionalidade vai sendo submetida na medida em que novas coisas acontecem no meu entorno, comigo, com o meu cliente, com o meu concorrente, pior ainda, com o meu substituto, né? Algum produto, algum novo mercado que se abre e que enfraquece ou até elimina o meu mercado, né? E estão inaugurados nesse espaço aqui a história da racionalidade limitada, né? Não está tudo resolvido com a racionalidade.
aqui tem intuição, conhecimento do novo, uma vigilância tecnológica muito grande. O que está acontecendo? Tem que ter vigilância tecnológica, de emergências tecnológicas, uma vigilância grande no que diz respeito à legislação. Uma mudança de legislação por conta da tecnologia pode mudar a lógica do ganhar dinheiro, do lucro e da inserção nesses mercados contemporâneos. Essa lei geral de dados que saiu agora e que vai submetendo as empresas a novas mudanças são apenas um exemplo bastante contemporâneo e bastante profundo do que eu estou tentando dizer. Então, temos que olhar para a pesquisa e desenvolvimento, cada vez mais interessante, necessário que as empresas e até as pequenas empresas participem de processos de pesquisa e desenvolvimento, ou dentro do seu espaço, ou em associação com universidades, com outras empresas que fazem pesquisa e desenvolvimento. E educação é continuada. Eu me educo, eu aprendo tecnologia todo santo dia. O tempo todo eu estou aprendendo, e tem que ter consciência de que estou aprendendo. Né? São valorizados como nunca. Criatividade, inovação e talento pessoal, e o talento aqui envolve improvisação, capacidade de improvisação, entendimento do instrumento novo que está chegando e a forma de inserir esse instrumento novo no meu processo de trabalho, no meu processo de produção, no meu processo de relações com o mercado. Tem que conviver com desperdício, porque tem horas que, diante da novidade, eu preciso investir, mas lá daqui a pouco descubro que aquilo não é o mais adequado, que eu não preciso daquilo, que eu preciso de outra coisa, então algumas coisas vão dar mesmo errados. A dúvida quanto ao alcance dos objetivos estabelecidos, alguns não serão efetivamente atingidos, e há dúvidas até quanto aos objetivos, né? Porque eu não estou sozinho eu não sou o único player nesse game, outras pessoas estão jogando, e mudanças em vários parceiros ou vários concorrentes nesse jogo podem me obrigar a abandonar alguns objetivos e criar rapidamente outros. Né? Uma consciência que nós temos que ter é essa, né? O ritmo com que essas mudanças todas estão ocorrendo, e 2022 nos espera com muitas dessas mudanças consolidadas, e a consolidação de um patamar que vai favorecer outras mudanças, né? Até porque estamos passando por um período muito grave, né? Sobre todos os aspectos que a gente possa imaginar, inclusive na criação e assimilação de conhecimento. O ritmo dessas mudanças transforma todos nós em aprendizes. Né? Qualquer conhecimento antigo está ameaçado, e se nos agarrarmos muito a um conhecimento antigo, que às vezes nem é muito antigo, mas já está superado, ele pode se transformar num aprisionamento da minha reflexão, me impedindo de me abrir para o conhecimento novo que já vai aí emergindo. Né? O design da nossa reflexão, se podemos pensar assim, é caótico, né? É caótico. Mas caótico dá uma sensação ruim, porque caótico nunca que se estabelece. No fundo, é caórdico, né? É caos e ordem. E eu tenho que aprender a extrair ordem do caos. No fundo, esse é um processo de tensão, bastante tensionado, que, de alguma maneira, eu preciso me atenuar com ele. Né? Eu tenho que arrumar um jeito de conviver de maneira atenuada com ele, porque eu tenho que tirar daí o tempo todo algumas conclusões. Não adianta muita criatividade, né? Muito talento, o tempo todo criando, não é assim que funciona a coisa, até porque numa inovação pura e permanente, tomo de inovar, nada nasce, nada não vai dar certo. Né? E na ordem pura, né? Inverti um pouco a ordem aqui, na ordem pura, todo mundo ordenado direitinho, não adianta, porque rapidamente morre. Né? Então, na ordem pura, tudo morre, porque eu fico fixado, eu escleroso, né? Não tem mais jeito. E na desordem, quer dizer, na inovação estabelecida, e toda hora eu inovo e não termino, e não chego ao produto e inovo de novo, nada nasce. Né? Uma sensação que a gente pode ter aqui é um adolescente, né? Um adolescente é aquele cara que não para, porque está no mundo novo, ele acha que entendeu de tudo e quer fazer tudo, eu sei, deixa comigo que eu sei, e toma de fazer bobagem. Né? E na obediência a padrões, você ficar fixado em padrões, você também acaba morrendo. A gente tem alguns exemplos de mercado, né? Nas zonas de classe média, nos anos 70, o tipo de loja, o tipo de mercado que mais fechou foi farmácia.
não tem aqui na região onde eu moro, não tem uma farmácia de quando eu era menino, né? Agora, qual era o negócio que mais abria naquele mesmo momento? Era a farmácia. Só que outras farmácias, com outra lógica. Não era farmácia de um dono só, eram redes de farmácia. Agora já são farmácias que têm no seu centro um grande produtor, um grande distribuidor. Então, o que está mudando não é a venda de remédio. O que está mudando é a estrutura de comercialização, de venda, de relações estabelecidas para você ter o remédio aqui na sua porta. Isso também aconteceu com livraria. No caso das livrarias, elas ainda foram com mais ênfase ainda para o espaço virtual, né? O interessante aqui é que quando a gente entra na rede, né, e temos que entrar na rede, qualquer que seja o nosso ramo de negócio, quando a gente entra na rede, a rede é constituída por unidades autônomas. Cada um de nós na rede tem autonomia. Olha só que coisa complicada, né? O que nos uniria? O que nos une a cada momento que muda, né? O que nos une? Quem nos une são valores compartilhados. Isso vale para a rede de dados, para a rede de computadores, né? Você tem que ter aí, tem que saber como é que se conecta, quais são as lógicas de conexão, qual é o software que tem que chamar, qual é o link. E se você não sabe esse conjunto de valores que leva à conexão, você não consegue se conectar. Mas valem também as pessoas, né? Quer dizer, você não pode ferir moralmente, eticamente, esse conjunto de pessoas que trabalha junto nesse mundo incerto, porque você vai perder valor, né? Porque vai perder conexão, vai perder confiança. Muita autonomia, se eu tiver toda a autonomia do mundo, enfraquece valores, porque se eu tenho muita autonomia, eu estou desrespeitando alguém. Se eu tenho muitos valores, como na empresa antiga, na Ford, né? Aquela coisa cultural, se eu tenho muitos valores, também ninguém tem autonomia, porque todo mundo tem que respeitar. Então a gente vai nesse processo de mudança, né? Quais são os valores que devem ser permanecidos, quais são os que devem mudar e como é que eu me vejo nisso, né? Eu tenho que buscar aí uma sinergia e buscar permanentemente com os meus pares complementaridade, né? Como é que eu equilibro, né? Autonomia com integração. Esse é um desafio permanente. Não busque uma solução permanente para isso, porque quando você estiver implantando a solução permanente, mudanças ocorrerão que ferirão de morte a sua integração permanente. Tem uma coisa assim a ser entendida, que isso tudo fica parecendo um organismo vivo, que vai andando. Eu estou conversando aqui com você, como eu estou aqui falando rapidamente, tenso, pensando no que eu vou falar, qual é o próximo slide, etc. Aqui dentro do meu corpo, o pau está comendo, as coisas estão acontecendo, a adrenalina está correndo para lá e para cá, né? No organismo vivo, e a gente vive hoje no sistema de produção organismos vivos, no organismo vivo, equilíbrio nem é meta, nem é destino. A gente vive de um permanente acordo, equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, e é assim que a gente vai vivendo, né, nesse mundo moderno. Uma outra coisa é a improvisação, né? A gente vive de improvisação. Estava dando tudo certo, deu errado, peraí, aí tem alguém mais competente, diz, não, peraí que eu vou mudar aqui, vou fazer e tal, improvisa e vai andando, né? Esse negócio da improvisação. Vivemos em tempos de improvisação. Bom, se o mundo é de improvisação, para que eu planejo? Então tem que ter tudo planejado, né? Parece uma contradição entre ter tudo planejado e improvisação. Então eu podia te garantir o seguinte, só quem fez bons planos, estudou, viu o que é melhor, o que é pior e tal, antes de começar aqui o nosso trabalho, vamos deixar tudo planejado, só quem fez um bom plano, um bom planejamento, um processo de planejamento, só quem participou desse processo é que está melhor habilitado para improvisar. Quem não conhece o processo, quem não planejou o processo, vai improvisar com mais incompetência, né? E a gente tem dois tempos, né? Dois tempos. Tem o tempo chamado Cronos, né? Que é o tempo do relógio, é um tempo objetivo, é um fenômeno homogêneo, né? Que se desdobra infinitamente, que horas são daqui a 5 minutos, daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, a gente tem essa visão. E o Kairos, que é no instante, né? É just in time, é imediatamente, é a queima-roupa. Tem uma zebra aqui, quem é que tem competência para levantar a rede? Né? Alguém tem que atuar, e esse tempo é subjetivo. Pode ser pouco para mim, muito para você, a gente tem que atuar nessa heterogeneidade, né? Ordenado por cada ator social, no seu tempo e pelo conjunto de atores, no tempo do conjunto de atores que está atuando nesse momento na rede, né? A improvisação é sempre uma estratégia just in time.
é atuar aqui até que a gente recupere a capacidade de continuar o nosso processo produtivo. O tempo de planejar é convergente com o tempo de agir. E às vezes a gente tem que fazer isso em conjunto, né? É esse o nosso tempo. Né? Agora, veja bem, é assim, né? Embora eu não esteja querendo dizer que isso é simples, né? É como o jazz. Certamente, a maioria já teve numa apresentação de jazz, é aquela loucura, o baterista faz lá uma mise-en-scène, o cara do saxofone incorpora lá uma coisa diferente e até o gestual é meio alucinado, né? Agora, eles estão tocando uma música, eles não estão ali tendo um ataque sonográfico, eles estão tocando uma música, eles estão seguindo uma partitura. Porque não fosse assim, aquilo se desintegraria. Então, para a improvisação coletiva aparecer uma música e não um barulhão, os músicos precisam evoluir seguindo uma mesma linguagem, uma mesma partitura, uma tradição comum, e cada um tem que estar atentíssimo, né, às insinuações, sugestões do outro, né, para que a performance do improviso possa, de alguma forma, prosperar. Eu queria te dizer que mesmo numa apresentação simples como esse workshop que a gente está vendo aqui, tem aqui uma meia dúzia de pessoas atuando para eu poder fazer essa apresentação. E dá errado aqui, dá certo ali, o som para, mil coisas vão acontecendo e tem que ter gente competente para que, a tempo, improvisando, mas improvisando no conjunto, com conhecimento de todos, para que todos possam colaborar e não divergir, e resolvendo o problema e o processo e prosperando. Sempre muita improvisação e sempre muita subjetividade, né? Por isso que nós temos que confiar, moral e ética são valores cada vez mais valorizados, mais importantes nesse mundo das redes, porque nós temos que nos relacionar nesta forma, né? Tem comando, tem controle, mas tem também criatividade, inovação. E como é que vamos, né, do controle para a coordenação, né? O mundo é muito incerto. A gente está vendo aqui um navio e uma tormenta que nos espera ali, mas tem que ter informação, porque se eu olhar daqui, eu acho que eu tenho que pegar esse navio e botar para aquela área clara lá. Né? Primeiro, que isso não é um veículo que eu posso dar um cavalo de pau e desviar para o outro lado. Segundo, eu tenho que ter informação. Essa tormenta vai ficar parada onde está e eu vou poder desviar dela, ou ela também está se mexendo, se alargando. Então, eu tenho que tomar providência para tentar fugir dela, mas eu também tenho que tomar providências para enfrentá-la. Porque, independente do que eu estou fazendo, pode ser que as condições plurais nas quais eu estou aqui imerso agora me levem para o meio daquela tormenta e eu vou ter que sobreviver, de alguma forma, a isso. Por isso que o poder doravante vai estar onde estiver o conhecimento. Né? Porque se eu vou entrar na tormenta, eu tenho que entrar com o mínimo de capacidade para me sair bem de uma improvisação agregada a todos. Né? Então, o poder doravante estará com quem estiver com o conhecimento. Será potencializado esse conhecimento pela capacidade que esse grupo tiver de equalizar esse conhecimento diante do novo problema, que pode ser um problema destrutivo ou pode ser um problema oportunidade, que a gente vai entrar na tormenta, mas quando sair do outro lado, vai sair melhor. Aliás, todos nós temos que estar aqui torcendo, os mais religiosos rezando, para sairmos dessa pandemia melhor do que entramos, aproveitarmos oportunidades que vão se abrir aí. Né? Agora, dissonâncias cognitivas entre detentores de autoridade hierárquica, né? Aquele cara que está mandando, e detentores de autoridade de conhecimento, é aí que se determinará a expansão do compartilhamento desses mapas cognitivos. Né? E qualquer revisão será bem sucedida se sustentada em conhecimento e não em poder autoritário. Né? Bom, indo para o fim aí, diversidade. Né? Constatações cotidianas que temos do inesperado desatualizam competências e, sobretudo, instituições que expõem, né, a fragilidade e métodos sofisticados de planejamento. Né? Como é que eu estou percebendo um momento, planejei muito bem, mas as coisas mudaram. Né? Vale a percepção. Como manter o mundo institucional em meio à vitalidade das mudanças em toda a estrutura em que eu estou imerso, né? Conjuntura, conhecimento, demandas, ambientes políticos, econômicos, sociais. O Brasil, nesse momento, é um belíssimo exemplo de toda essa convulsão e acontecendo ao mesmo tempo. Né? Como acomodar gestão racional,
lógica determinista, com esta natureza política da cúpula das organizações, pequenas e grandes, com a mudança permanente, emergente, global, local, né? No caso da vacina, a gente se vê hoje, por exemplo, imerso num conjunto de atores globais que estão atuando aí, desde a logística até que vem, não vem, chegou, não chegou, disse que ia chegar, mas não chegou. Enfim, tem todo um nervosismo, né? Num problema gravíssimo, que é um problema de gente morrendo em todos os lugares do mundo. Então, como é que eu lido com isso? Com equilíbrio e tentando tirar daí os resultados que me interessa tirar, né? Que modelo teórico de vida social pode orientar, né, uma outra organização social em meio a tanta diversidade, né? Bom, as relações sociais, infelizmente, não são mecânicas. E agora, com muito mais ênfase, são termodinâmicas, quase caóticas, né? Essas relações caóticas, né? Se alguém estiver entendendo tudo que está acontecendo, por exemplo, no Brasil, é um sábio, né? Porque é tanta variável que a gente tem que tratar. Por isso, as relações sociais, sobretudo em tempos de crise, como estamos vivendo, e não apenas do Brasil, também do mundo inteiro, essas relações ficam caóticas, né? E o relevante, quem vai sair mais inteiro de tudo isso, é o cara que é capaz de entender esses sinais plurais, subjetivos, conflitantes, divergentes, e que tirar a melhor equalização, né? Quer dizer, equalizar potenciais da situação. Temos que nos treinar para isso, né? Só se pode falar de harmonia diante de diferente. Aí eu harmonizei. Bom, então, porque tinha coisa diferente. Então, é esse o processo. É essa definição, é esta necessidade, né? Diferenciar e integrar. Diferenciar e integrar. É a vida que a gente leva na rede. Problemas. O problema é esse. Você está aqui no meio dessa confusão, né? Você precisa atualizar a vida. Agora, enquanto você está atualizando as coisas, né, tem 1000 coisas acontecendo em volta de você e que atuam sobre você. Tem estudo de pesquisa, tem financiadores, tem instituições internacionais, tem concorrentes, órgãos reguladores, né? Órgãos reguladores, legislativo, outros atores concorrentes e parceiros, mercado, investidores, judiciário, enfim. Tem aí um conjunto enorme de coisas, né? Governo, meio ambiente, terceirizados, fornecedores, clientes, atuando ao mesmo tempo. E você que tinha entendido tudo e já estava melhorando, acertando o seu conjunto produtivo para o novo momento, bom, agora mudou de novo, porque alguém mexeu e nem sempre você percebe, né? Então, o tempo todo a gente é levado assim, a um caos e podemos desesperar com isso, não pode desesperar. Tirar daqui uma certa ordem, e, de alguma forma, exercer controle para ver como é que você vai saindo disso, né? Viver nesse mundo confuso, provocativo, provocado por um lado, provocador por outro, é isso que se exige de nós, né? Essa competência, né, da gente conviver com essa diversidade e se manter, de alguma forma, inteiro e vivendo e processando. E a gente tem que ter uma convicção, né? Uma convicção forte em momentos de crise, sobretudo nos nossos negócios, nas nossas redes, na forma com que estamos produzindo. Estávamos indo tão bem produzindo, mas apareceu uma outra oportunidade, eu perdi cliente, ou alguns clientes não puderam me pagar. O tempo todo está acontecendo essas mudanças no mundo, sobretudo por conta dessa pandemia que estamos vivendo, não só nós, como o mundo, né? A gente não pode perder a fé, não pode perder a nossa esperança, até porque a nossa capacidade de sobreviver é grande. Nós já passamos por momentos piores, né? De mudança tecnológica. Talvez mudança tecnológica nunca tenhamos vivido um momento dessa gravidade por conta de sua extensão, né? Mas no começo do século passado, os luditas andavam quebrando aí máquinas têxteis, né? Porque estavam automatizando na Inglaterra os processos têxteis. E depois teve o carvão, enfim. Mas nós temos uma capacidade grande de sobreviver se mantivermos a fé e se soubermos que mesmo que nos cortem aí algumas possibilidades de produzir, ainda assim restará em nós uma força que é capaz de vencer o aço e continuarmos a produzir, né? Então era isso, amigo, que eu tinha a dizer nesse processo incrível, nesse processo forte que nós estamos vivendo, um ambiente de mudanças rápidas, globais, né?
que estão, de alguma forma, influindo na nossa vida de maneira profunda, de maneira intensa, né? Mas a gente vai sobreviver, porque é da nossa natureza sobreviver, né? Nem é verdade que só os mais fortes sobrevivem, não. Vamos sobreviver. Talvez os muito mais fracos tenham mais dificuldades, mas vamos sobreviver. Tem uma frase aqui do século XIX, né? Aos que se queixam do vento, aos que esperam que ele mude, e há aqueles que procuram ajustar as velas, né? Quer dizer, no nosso caso agora, o necessário, o determinante, a força está em a gente ajustar nossas velas e viajar, navegar nesses mares revoltos com a força que temos e apoiado por parceiros que nos ajudem mutuamente nisso. Pessoal, muito obrigado. Eu sou o professor Rito, aqui está o meu e-mail à disposição de vocês, e obrigado por participarem desse nosso workshop de ciência, computação, tecnologia, que já estamos fazendo há 13 anos, com muito sucesso por conta da participação de vocês. Muito obrigado, um abraço a todos.